Bom dia, pessoal! Bom dia! E aí? Como estão todos? Vamos lá. Deixa eu ver se já entrou aqui bonitinho, se todos me ouvem. Bom dia! Agora fazendo uma live pela manhã. Mudamos aqui o nosso horário, inclusive para receber uma pessoa sensacional. Eu estou extremamente feliz e honrada com o nosso convidado de hoje para falar de um papo tão interessante, tão gostoso, que é obviamente o concurso público, não para mim, né, mas para quem presta concurso. Eu adoro falar sobre isso e principalmente a gestão dos cartórios com uma pessoa que é mais do que expert, né? Então é uma honra enorme receber. Bom dia, pessoal, receber esse convidado. Vou esperar o doutor André pedir aqui a solicitação. Eu já vi que ele está online. Deixa eu ver aqui se já apareceu. Bom dia, gente. Como vocês estão eu vou me adaptar a esse novo horário que eu costumo fazer as lives à noite, né? E por uma questão do próprio doutor André, eu quero que ele até conte pra gente, que é bem interessante, que é uma das coisas que me faz admirar ele ainda mais. Deixa eu ver, ele mandou aqui a solicitação. Foi? Olá, querido, bom dia! Bom dia, minha amiga. Como é que você tá, Laura? Tudo bem? Eu tô bem, e Tá me você? ouvindo Muito bem? obrigada. Que honra estar aqui com você. Estou muito feliz. A honra é toda minha, viu? A honra é toda minha de poder participar, agradecer o convite. Muito, muito obrigado mesmo pelo convite para conversar sobre algo que eu adoro, que é o concurso público e gestão de cartórios. E a Dori é expert, né, doutor? Você Eu estudo aqui, bastante. nossa. Não, mas olha, antes de você começar a falar do nosso tema principal, conta um pouco para as pessoas, porque assim, eu sempre falo isso para você e eu quero deixar aqui público, né? O quanto eu admiro você, esse seu estilo de vida, não só pelo profissional maravilhoso que você é, que obviamente, né, dispensa comentários, mas pelo estilo de vida que você leva, que eu realmente admiro muito. E eu contar para as pessoas, mais uma vez, né, que eu costumo fazer as minhas lives à noite. E aí, quando eu convidei o doutor, ele falou que à noite ele não conseguiria, mas se eu conseguisse outro horário, ele estaria disponível. Conta, doutor, um pouquinho o porquê que você não pode à noite. Eu achei sensacional. Vamos lá, Laura. Em primeiro lugar, eu peço desculpas a você aí Olha, por eu aqui atrapalhar todo expondo o a sua seu vida. horário. Não, mas Imagina, que isso, é uma honra. pessoas como você, Laura, e outros amigos, outras pessoas, advogados, né, que atuam no mercado imobiliário, os registradores, tabeliães, e tem muitas pessoas que eu conheço que têm histórias de vida assim maravilhosas. E eu tenho certeza absoluta que nós temos que contar essas histórias, contar nossas experiências positivas e negativas para inspirar, né? Inspirar os jovens, né? Um Com país que a certeza. gente vive aí em que as pessoas já nascem falando mal do país, porque esse país não vai para frente, não vai dar certo, não funciona. E aí tem várias histórias, né? De sucesso, falando, olha, é possível, viu? É possível, com trabalho, com estudo, você consegue vencer sim. Então, me apresentar aí para a sua audiência, meu nome é André Vilaverde, eu sou hoje oficial do segundo registro de imóveis aqui do Recife, né? Já fui tabelião durante 7 anos no Cartório Maranhão, meu modelo. querido. Vamos constar. Estamos esperando você aqui para tirar aquela foto lá no nosso vitral aqui Ah, do com cartório. certeza. Estou ansiosa. Já é famoso aqui no Recife. Mas sobre a live às 9 horas da manhã, né? Eu sempre acordei muito cedo, Laura, sempre, sempre, né? Desde quando eu era boia fria, que eu trabalhava ainda na lavoura, eu sempre acordei muito cedo. E durante as minhas outras profissões também, antes de ser oficial registrador, eu já fui servente pedreiro, eu já fui faxineiro e já fui músico, então sempre acordei muito cedo. E é, É uma história de vida inspiradora, percebi, né? percebi
que a maioria das pessoas, Laura, não conseguem ter controle sobre o seu tempo, né? Então, assim, não existe gestão de tempo, viu? Quem fala isso é um cara que eu gosto muito, gosto muito. Posso ver se o livro dele está aqui? É o Christian Barbosa. Ele tem um livro chamado Tríade do Tempo. Muito legal esse livro, um livro sobre produtividade, né? Que a gente vai falar um pouco sobre gestão de cartórios. Esse livro, assim, não é de gestão de cartórios, mas é um livro sobre produtividade. O Christian Barbosa é um especialista em produtividade no Brasil e do mundo, né? Ele fala muito sobre produtividade e esse livro dele, ele fala justamente isso. Não existe gestão de tempo, existe gestão de vida. Então, você não consegue fazer a gestão do tempo porque todos os dias tem 24 horas. E aí, Laura, tem algumas coisas que a gente tem que ser um pouco radical, né? E aí foi o que eu fiz, né, durante o começo da pandemia. Eu comecei a me envolver em muitas lives à noite e muito online, muito online. Eu falei, não, não dá. E aí falei, olha, é igual quando a gente estuda para concurso, tem que ter muita determinação, muita Um foco, disciplina, né? né? Muito foco. E aí, você que tá assistindo aqui agora, com certeza, talvez tá estudando para concurso, né? A live é sobre isso. Você tem que ter a disciplina e falar o seguinte, olha, das 7 às 10 eu vou estudar. E acabou. Desliga o celular, desliga o Pode cair o telefone, mundo, né? cai o mundo, conversa com a família, fala, ó, esse é um momento meu de estudo, eu estou buscando uma melhoria de vida para a nossa família, para todo mundo. Então, nesse horário, eu quero que ninguém me incomode, então eu vou estudar. E assim como eu fiz na época do estudo, Lara, eu fiz agora também. Falei, olha, eu não vou fazer... E isso aconteceu um dia, eu estava fazendo uma live, e aí estava minha esposa, chegaram dois amigos nossos, e assim eu falei, o que eu estou fazendo essa live aqui agora, né? 21 horas eu fazendo uma live, eu gosto e tal. Eu falei, não, mas está errado, isso está errado. E a partir daquele dia eu falei, olha, não faço mais live à noite, e aí mais, né? Não vou me envolver em nenhum projeto mais, nem do cartório, nem de associação, e nem de nada à noite. A noite vai ser dedicada para a família, para os amigos, e aí assim eu fiz. Por isso, quando você me convidou, eu falei, olha, Laura, me desculpe, mas à noite eu não Sensacional. posso. Não, eu achei incrível, porque realmente eu acho que cada dia a gente tem menos tempo, né? Cada dia a gente está mais envolvido em mais projetos e a pandemia acelerou muito isso no nosso dia a dia, né? Estar interconectado o dia inteiro, 24 horas, né? Todo mundo fazendo live, todo mundo no celular, todo mundo no Instagram. Então eu acho essencial isso. Eu parei até para pensar, inclusive, quando tivemos essa conversa, de realmente, né, desse horário em diante eu vou me dedicar à minha família, vou me dedicar, né, a outras coisas que são importantes também. A internet do doutor para mim tá um pouquinho Claro, instável, não sei se é para mim. Voltou, pode ser, pode voltou. ser. Eu Então tá cortando um pouquinho, mas acho que vai agora. Mas então eu achei sensacional, eu acho que é uma dica boa para todos na vida, né? De realmente não se deixar envolver 24 horas nessa loucura digital e de trabalho e a gente reservar um tempo para nós, né? Para a família, para cuidar, para estar perto de quem a gente ama. Eu achei sensacional. Por isso, mais uma vez, sem nenhum problema fazer a live de manhã. Problema nenhum, foi ótimo, inclusive uma honra de falar mais uma vez. Estou muito feliz e, bom, te admiro muito, né? E deixo, obviamente, a palavra com você, que a gente quer te ouvir. Obrigado. Então já fico mais tranquilo Travando um aqui. pouquinho. E pelo menos foi assim, foi 9 horas da manhã, né? Agora, tem alguns colegas que fazem mais cedo ainda a live. Eu falo, olha, então tem que ser, É pode ser 5 verdade. horas da manhã, André, pode ser 5 horas, pode ser 5h30, 6 horas, não tem nenhum problema. A Eu partir acordo das muito cedo. 4 tá Já liberado. tá, já tá liberado já. 4 horas já tô acordando, já tô brincando com a Nala aqui, o meu gato, fazendo minha leitura, Linda. meditação, academia. É muito importante, Laura, quando a gente fala de gestão, a gente vai falar um pouco de gestão de cartório, né? Mas fazer gestão da vida, né? Porque a vida não é só o concurso público, a vida não é só o trabalho, né? Então eu vejo muitas pessoas trocam aí a sua saúde pelo trabalho. Então, principalmente, cuidar da sua saúde, né? Cuidar da saúde, não só a saúde física, mas a saúde mental também. Então,
encontrar alguma forma de fazer uma meditação. As pessoas pensam, Laura, que fazer meditação é você ter que ter um lugar especial, né, um momento para você ficar na posição. Não, gente, meditação você faz, pode começar agora. A hora que você for descer do seu prédio, se você mora no elevador, ou se você, em qualquer momento do seu dia em que você estiver achando, preocupado com algo, então, enquanto você espera o elevador, faz o exercício mais fantástico que já criaram, que se chama respiração, né? Tem um exercício, Laura, que é um livro que eu estava lendo aqui. Esse livro aqui, é sensacional esse livro, viu? Olha, chama PNL, Guia Essencial. Muito Olha bom só, mesmo. já fica É a um, dica aí. é um livro sobre programação neurolinguística e aqui ele conta uma história de que o grupo de elite lá do exército americano, né, entravam lá 100 pessoas se candidatavam e pouquíssimos conseguiam terminar porque eram provas muito difíceis, né, muito difíceis. E aí foram investigar o porquê disso. Aí contrataram um psicólogo. E esse psicólogo, ele fez simplesmente o exercício que eu vou passar para vocês aqui, que é o exercício de Ó, respiração atenção, pessoal. 626. Através desse exercício 626, o índice de pessoas que entravam daí na Marinha Americana, né, no grupo de elite, ou seja, as pessoas elas estavam bem fisicamente, mas só que mentalmente não conseguiam. E a simples respiração. Então, por exemplo, está numa prova, a gente vai falar sobre prova de concurso. Você vai entrar na prova, primeira coisa, se você ficar tenso, nervoso, isso só vai piorar a sua situação na prova. Então, assim, sentou na prova, o que é a respiração 626? É simplesinho. É respirar, inspirar contando até 6, para 2 segundos e expira 6. Então, não tem segredo. Isso é uma Simples, né? meditação. Isso é uma meditação. Não precisa, Aham. professor, mas será que eu tenho que esvaziar a mente? Não existe isso de esvaziar a mente, viu? Não tem como esvaziar a sua mente, não. Isso É é impossível, difícil, não, não, né? não É dá para difícil fazer. chegar nesse nível aí, né? De esvaziar totalmente a mente. Sim, sim. É Mas aquela o sensação importante quando é você ter tá isso em mente meditando de que você que começa a pensar, né? Que não posso pensar em nada. Aí você fala, justamente nossa, eu tô sempre vai. pensando que eu não posso pensar em nada. Mas o legal então eu vou gravar uma aula quando estamos em abril, em maio, eu vou gravar uma aula para os meus alunos do meu curso. Eu tenho um curso de segunda fase para concurso de cartório que eu voltei agora, assim, bem devagarzinho, assim, né, conforme o tempo que eu tenho para me dedicar. Não igual antes eu gravava 200 aulas, 300 aulas por mês, agora não, Muitas, eu né? gravo 2 aulas e tal. E aí eu vou gravar uma aula sobre isso, de meditação ativa para concurso público, que é justamente isso, não é Olha você que não ótimo. pensar em nada, é sempre que você pensar, Uhum. você modificar o seu pensamento e pensar em algo positivo, porque Uhum. o pensamento tem poder, Laura, as pessoas esquecem disso, e o pensamento tem um poder muito grande sobre o nosso corpo. Então, assim, o nosso corpo ele é totalmente direcionado pelo nosso pensamento. Então, aquilo que a gente alimenta o pensamento durante o dia, né? E durante a noite também, eu vou ensinar isso lá nessas aulas também, porque que é importante você, antes de dormir, ter pensamentos positivos e direcionar o seu subconsciente já para aquilo que você quer, que é esse momento que você vai gravar as informações que você estudou durante a aula, durante o dia, né? No sono profundo é que o cérebro ele descarta informações que você mostrou para ele que aquilo é desnecessária. Será que travou? Você está me ouvindo? E cortar um pouquinho aqui. Travou. Vamos ver se Ah, tá. Não, volta. agora estou te ouvindo bem. Agora estou te ouvindo bem. Agora foi. Então, durante o sono, que o cérebro descarta é isso, doutor? E assimila o que tem que assimilar. Acho que foi aí que nós paramos de ouvir. Isto, justamente. Então, por isso que é importante, antes de dormir, a pessoa ter uma rotina, ter hábitos positivos, né? Antes de dormir, aquele momentozinho antes de dormir, então muitas pessoas fazem orações, o que é sensacional,
né? Porque a É. oração é um Qual é a tipo sua de rotina, meditação doutor? ativa, né? Então, não, eu acordo Já muito quero cedo, saber. tá? Eu acordo muito cedo, aí tem uma rotina. Tem um livro que eu ganhei faz algum tempo, já eu fiz a releitura dele ontem. É um livro bem pequenininho, assim, bem legal. Tava até aqui, deixa eu ver, para mostrar para vocês. Cadê? Várias Aqui, ó. indicações boas Aqui, já, ó. hein? Esse aqui. Esse aqui faz muito tempo que eu já li, ó. 5 minutos por dia. Esse livro, Laura, ele fala da importância de você reservar. Olha o que o livro fala. Não é meia hora, viu? Não é meia hora, uma hora, não. 5 minutos das suas 24 horas você vai reservar para isso. E o que o livro diz o seguinte, ó. Você reserva 3 minutos de manhã e 2 minutos à noite, antes de dormir. Só isso. Né? Não, Se a todo pessoa mundo não. consegue, né? Não, é impossível. Né? A pessoa, não, eu não consigo, eu sou muito atarefado, sou muito ocupado, tal. Não, 3 minutos. Tenho certeza, se a gente pegar o Instagram de qualquer pessoa aqui agora e olhar lá o Passa tempo mais de de. 5 minutos, Passa com mais de cinco certeza. minutos, com certeza. Então, assim, ao invés de ficar uma hora no Instagram, fica só 55 minutos e deixa 5 minutos para isso. Isso é uma rotina que eu faço, né? Que é um diário. E aí o livro fala a importância de você escrever e tal, de anotar isso aqui. É até legal para depois você ir relembrando. Mas o diário começa o seguinte: quando você acorda, você já pega o seu diário e anota o seguinte: 3 coisas pelas quais você tem gratidão. A primeira Olha, que semana é incrível. muito simples, viu, Laura? A primeira semana é bem tranquila. Fala, a maioria das pessoas, 99% das pessoas dizem o quê? A Laura vai escrever, vai dizer assim: eu sou grato pela minha família, né? Eu sou grato pela minha saúde. O que mais, Laura? Nossa, tem tanta coisa, né? Nossa, é uma lista boa, mas não pode repetir depois? E Como aí que não é? pode repetir. E aí você vai criando Aí, isso aí, aí é entendeu? difícil, hein? Então, chega um momento em que você começa a ter gratidão, aquilo que realmente o livro diz. Nós temos que ter gratidão por coisas pequenas, coisas Simples. simples, né? Então, assim, quantas pessoas, igual nós aqui, eu estou te vendo, eu estou te ouvindo, eu estou falando, né? Eu estou movimentando meus braços, estou sentindo. Quantas pessoas não têm isso? É, a gente não dá valor, né? Porque é algo Isso tão normal já, não né? tem os sentidos que para nós é natural, é normal, né? Então, Uhum. assim, que tal chegar, acordar de manhã cedo, abrir os olhos e falar, nossa, muito obrigado pelos meus sentidos, né? Obrigado pela minha inteligência, obrigado pela minha racionalidade. Então, assim, e aí você vai escrevendo. Então, esse é o primeiro item dos 5 minutos por dia. Aí, isso logo quando você acorda, são 3 minutos só. Você acordou, anota, eu sou grato por isso, sou grato por aquilo, sou grato por aquilo. E aí o mais interessante, Laura, a segunda parte, que você faz o seguinte, ó, o que eu posso fazer hoje para o meu dia ficar sensacional, maravilhoso. Olha só. Só que daí você tem que colocar 3 ações, não é só pensamento, né? E aí você escreve Ai, o que que você difícil. vai fazer hoje. Vai ligar para um amigo, Nossa. vai mandar um e-mail para alguém que você nunca mais conversou e você é grato por ele. Eu queria mandar um e-mail para Laura porque foi muito legal aquela live que a gente fez e tal. Eu quero, sei lá, parar num sinal e ajudar alguém. Eu quero ir num lar de idosos, mas tem que ser uma ação. São 3 ações. E não são ações Uhum. complexas, não. São ações complexas. Ajudar alguém a atravessar na Sim. rua, aí eu vou falar bom dia pro porteiro. São ações simples. E aí, à noite, você. E aí, a terceira ação dos 5 minutos por dia é você fazer 3 ações afirmativas daquilo que você é. Então, o que você é hoje, Laura? Então, você fala, eu sou disciplinado. Né? Eu tenho isso comigo, eu sou disciplinado. Ou então, daquilo que você ainda não é, mas que você quer ser. Mas você já afirma que aquilo que Uhum. você é. Então, eu sou disciplinado, eu sou um bom pai e eu sou um estudioso. Pronto, são as 3 afirmações de hoje. E assim é bem legal. Olha, Então, que você faz isso incrível. todos os dias. Isso Nossa, é sensacional. muito legal mesmo.
Aí tem uma 5 rotina minutos de por dia é o livro. 5 minutos por dia é o nome do livro. Muito, muito tranquilo. O livro, ele, na verdade, de livro mesmo, são 10 páginas. Não, deixa eu ver quantas páginas são de livro. Uhum. O livro tem 40 páginas. E o restante já é o diário. O próprio livro já é um diário para você. Esse Aham. aqui eu já Para você esgotei, e escrever. aí eu faço num diário separado, né? É muito legal. E à noite você Que repete quase a incrível. mesma coisa também. À noite você reflete o que aconteceu, 3 coisas que aconteceram muito legais no seu dia, e aí você escreve. E aí, uma coisa que você poderia, se você pudesse voltar ao passado, você faria diferente. Nossa. E Mais pensar nisso ação, todos os dias todos não os é dias, fácil, né? né? É muito tranquilo, você É para adota como um hábito, refletir né? Então, mesmo. assim, para Aham. refletir à noite, não precisa estar hora que você está dormindo. Então, por exemplo, o que a neurociência chama de gatilhos, né? Você precisa sempre ter um gatilho Uhum. para que você adquira um hábito. Todos os hábitos estão relacionados a gatilho. Então, por exemplo, você pode implantar um hábito, algo que você já faz todos os dias, escova os dentes todos os dias, então, de manhã e à noite. Então, no momento que eu vou escovar os dentes, eu vou pensar sobre isso. Dá tranquilo, porque Uhum. daí 5 minutos, Olha, três ótimo. minutos, né? Aham. É o que a neurociência Nossa, chama de ótima gatilhos dica. mentais. Muito bom. Adorei. Que bom, que bom. Mas me conta uma história, Laura. Eu queria muito que você me falasse sobre isso. De que você conheceu o Ayrton Senna, é verdade? Ah, não, na verdade, eu conheço os familiares dele, né, que moram aqui. Ah, que São os legal, familiares que dele que moram aqui legal. perto de casa, que eu moro na zona norte de São Paulo, né? E ele morava aqui Ah, pertinho de mim. E eu conheço os familiares todos dele, né? Conheci já. Hoje a gente não tem tanto contato, mas é emocionante, né, doutor? A gente estava sim, até sim, falando sobre isso. sim. Uma pessoa que a gente Deus. admirou tanto, né? Sim, E Ayrton eles são Senna parecidos com ele. Tem uma fisionomia bem ai, que parecida, é legal. engraçado. Tenho vontade de conhecer, sim, conversar, saber mais histórias sobre, porque a gente sabe só o que que a mídia diz, né, o que que a mídia conta, né? Exatamente. E eu acho que é legal, mais legal ainda você saber dos familiares, como é que era Ayrton Senna quando era criança, né? É. O que que deu Devem ser errado na histórias vida dele, né? interessantes, né? Justamente, justamente. E importante, Essas Laura, a gente histórias de sempre vida saber inspiradoras, né? dessas pessoas os momentos difíceis, né? Quando Uhum. deu errado, o que você fez? Porque as pessoas veem hoje a Laura, é uma advogada, com renome, entende de direito Olha digital e só. tem todo o Olha só, sucesso já no ganhei meu dia. Brasil, Podemos acabar a live aqui. Acabou a live. né? Para mim já tá ótimo. Mas agora, as pessoas não sabem os momentos difíceis, né? Os momentos difíceis, como que a Laura fez, Uhum. como que ela fez para superar esses momentos, né? Para entrar nesse mercado Nossa. dificílimo da advocacia. Então, eu acho que é É porque mais quando a importante pessoa do já que tá no contar o topo, né? sucesso. Sim, aí fala, as pessoas falam, André, o que que você faz hoje, né, para eu ser registrador de imóveis? Eu falo, não, Uhum. se você, o que eu faço hoje não vai te levar a ser registrador de imóveis no Recife, né? Agora, o Foi o que eu que já fiz passou, há né? 17 anos, justamente, aí se você fizer talvez parecido, ou eu faria diferente, muitas coisas, né? Porque a gente vai aprendendo e aprendendo Aham. principalmente com os outros, né? Aí sim você vai conseguir ser aprovado no concurso e tal. Agora, professor, se eu estudar igual você estuda hoje, você vai ser aprovado no concurso? Não vai, não vai. Hoje eu estudo uma Não hora por vai. dia, né? Com E para ser certeza. aprovado em concurso precisa muito mais, muito Ó, mais. a pessoa até perguntou aqui, uma pessoa que está assistindo, como que faz para não ficar frustrado com o concurso? Eu imagino, Ah, possivelmente deva ser algo relacionado a uma não aprovação, né? isso, vamos lá, vamos lá. Ah, que legal, pede pro pessoal escrever aí, a gente vai respondendo, acho que fica mais Pessoal, interativo, pode né? ir mandando Na pergunta, verdade, com certeza. Laura, tem algum tempo já que eu descobri uma filosofia que se chama estoicismo. E essa filosofia, ela diz o seguinte, olha, se preocupe e se ocupe com aquilo que está sob seu controle. Só, Nossa, que, que sob seu frase controle. maravilhosa. Então, as pessoas me mandam mensagem às vezes assim, eu tento ser o mais educado possível para que a pessoa, ela já está ansiosa, né? Mas a pessoa me diz o seguinte, Aham. professor, será que vai suspender a prova? Ah, não sei.
E isso não está sob o seu controle, né? Se alguém ingressar com mandado de segurança e suspender a prova amanhã, isso não está sob o seu controle. O que está sob o seu controle em relação ao concurso público? Estudar, estudar e estudar. Acordar de manhã, estudar, fazer as suas revisões, estudar, Laura. Eu vou dar uma dica para você, já que a gente vai falar sobre o concurso. Acho que talvez a mais importante que eu já aprendi. O livro mais importante que eu li sobre concurso público não era sobre concurso público. É um livro de um paranaense também, tá? Você sabe que eu sou paranaense, né? Eu sou nascido em Palotina, Laura. Olha, eu não sabia, como assim? Sim. Anos que eu te conheço, eu não sabia disso. Eu sou paranaense do pé vermelho, como vocês chamam aí, né? Lá Olha pertinho de Terra só. Roxa. Não Né? E aí sabia. tem um paranaense, filhos de imigrantes italianos, né? Eu até não sei se ele só se radicou no Paraná, não lembro a história bem certinha, mas o nome é Professor Pier. Professor Pier tem um livro que se chama Aprendendo Inteligência. Depois ele escreveu também para concurso. Tem uma coleçãozinha, bem pequenininha, os livros dele, muito legal de ler, muito gostoso. Eu sempre leio os livros dele, eu adoro. E aí ele tem um que se chama Aprendendo Inteligência para Concurso Público. Aí tem vários da coleção, né? Mas assim, e o professor Pia diz o seguinte, Laura, estudar é escrever e revisar no mesmo dia. Então, se você pudesse resumir Olha, que os dica ensinamentos do boa. professor Fia, porque ele diz o seguinte, ó, e estudar sozinho. Sozinho. O professor Pia já dizia assim, ó, não existe estudo em grupo. Estudo em grupo, né, não se combinam. É água e óleo, não se combinam. Eu Por sempre quê? tive dificuldade também. O O que estudo em existe grupo. são discussões, são debates, Aham. melhoramentos em grupo. É muito legal. Uhum. Agora, Sim. estudo é individual. De... Individual, solitário. E aí o professor Pia disse que você precisa escrever à mão, com uma caneta. Uhum. E aí no livro ele explica o porquê. Aí tem Olha só. explicações também de neurocientistas falando, por exemplo, Laura, você consegue fazer várias coisas agora. Você consegue falar comigo, você consegue olhar o celular, você consegue pegar uma garrafa d'água e ir tomando água e conversando comigo, consegue pegar um chiclete, marcar um chiclete, abrir algo, mexer, consegue fazer várias coisas. Agora, se eu Aham. pedir para escrever algo que você escreve desde pequenininha, o seu nome, fala, Laura, escreva o seu nome nesse papel para mim. Quando você começa a escrever, some tudo. Você não Você consegue tem fazer que mais nada. parar e focar, né? Para tudo, você não consegue fazer mais nada. Por quê? A escrita é o mais alto grau de concentração que você tem. Então, por isso que é importante você escrever, resumir aquilo que você aprendeu. Né? Então, professor, eu vou Uhum. estudar por essa live. Legal. Então, você tem que fazer o quê? Você vai pegar essa live aqui, que eu estou fazendo com Laura, e vai resumir ela por escrito. Por À escrito. mão, no papel. À mão, não no papel, não no computador, não no computador. Porque o computador também, você está escrevendo aqui, você está conversando com outra pessoa, falando tal, né? E provavelmente quem tem É mais verdade. habilidade consegue fazer várias coisas. Agora, a escrita não. A escrita Sim. é a sua impressão digital no papel. E isso, Laura, é o que leva as conexões neurais para você relembrar mais rápido. Que é isso que você precisa no Uhum. concurso. É estudar e lembrar depois na hora da prova, né? Sim. E é por isso que precisa Precisa escrever. lembrar de tudo. E, doutor, E o o professor senhor Pia dizia o seguinte também, indica. Laura, que tem que revisar no Pode falar. mesmo dia. Eu achei interessante. Não existe estudar por escrito, agora já sabe, as pessoas já sabem, sem revisar no mesmo dia. Tem que revisar no mesmo dia, de preferência à noite. Então, antes de fazer lá os 2 itens dos 5 minutos por Os- dia, pega uma questão, uma pergunta e uma resposta daquilo que você estudou e memoriza. Uhum. Só isso. Simples assim. Olha só. E é bom que aí já vai dormir, já, né? Vai pro. Aquilo já Isso. gruda. Muito bom. E isso, Muito bom. Laura, tem explicações científicas para isso, viu? Que Uhum. quando você memoriza uma das questões que você aprendeu do dia, você estudou durante o dia, sei lá, 4, 5 horas no dia, e a pessoa vai falar, deixa eu resumir aqui então. Quais são os princípios do registro de imóveis? E aí você vai memorizar isso aqui. Você estudou várias coisas.
mas você vai memorizar só isso essa noite. Uhum. Esse ato de memorização, que você vai dormir com ele, vai te fazer conexões neurais, vai fazer o seu cérebro, quando você pensar naquela matéria daquele dia, ele vai lembrar essa questão e as demais que você estudou. É Muito você bom, ensinando, realmente. ensinando os caminhos para o seu cérebro. De forma consciente, você ensina o seu subconsciente. Uma forma que eu sempre aprendia muito também, né, na vida, na verdade, assim, né, não porque eu não estudo para concurso público especificamente, mas sempre foi explicando para os outros. Eu acho que até quando a gente ensina, né, alguém, eu, pelo menos para mim, funciona muito. Até quando eu não sei o assunto, eu vou estudar para explicar aquilo, aquilo fixa e não esqueço mais, normalmente, né? O Perfeito, HD é perfeito. limitado aqui também. É uma excelente técnica de estudo, o professor. Eu me tornei professor porque quando eu estudava, eu também descobri isso, que a melhor forma de você estudar é você ensinar. Porque quando você ensina, você tem que saber muito mais do que quando você só está estudando, né? E é sensacional mesmo. Eu tive, inclusive, até uma pessoa que é um profissional sensacional, que, inclusive, ele trabalha muito com PNL, o Jackson. Ele é incrível. E ele me deu essa dica uma vez. Ele falou: quando você estiver estudando qualquer coisa, até para concurso público, se for o caso, ele falou: filma você mesma. Ele falou: faz gravações de você se explicando, você ensinando para você mesma. Ele falou ainda: não precisa publicar, não precisa mostrar para ninguém, é para você. E, nossa, funcionou muito. Eu achei, É assim, Jackson o que é o uma nome dica dele? incrível. E ele falou justamente, Jackson Torquato. Depois eu te passo o Instagram dele Ah, aqui. já vou marcar Ele aqui, é Jackson Torcato, sensacional, sensacional. PNL. E aí eu achei incrível, porque eu realmente fiz isso e eu falei, nossa, funciona, né? Até as lives aqui é bom, né? Quando tem algum Com assunto que eu quero certeza, desenvolver, eu falo, vou fazer uma live disso, porque você é obrigado, né? A com vir a certeza. falar, então Fala me e ajudou aí, muito essa dica. muito legal, muito legal, muito legal E, mesmo. doutor, como que você costuma indicar o estudo, assim, por exemplo, para os seus alunos, né? Para as pessoas que vão te questionar? Você é aquela coisa, é lei seca, é questão, é doutrina? Como que funciona? Como que você indica para as pessoas isso? Vamos lá. Olha, para quem está assistindo aqui ou vai assistir depois essa live, eu acabei de fazer hoje aqui, né, eu vi que saiu ontem o edital do Tocantins, então vai ter prova, parece que no mês 9, 25 ou 24 do 9, deixa eu ver, 24 do 9 é que está marcada a prova lá do Tocantins, né? Então, para você que quer ser aí, Olha lá, tem já fica a inclusive, dica. fica a dica aí para começar a estudar, né? O ideal é que já esteja estudando, né? Não é o ideal começar a estudar agora para Ah, sim. o edital do Tocantins. Você já está estudando e aí direciona agora para o Tocantins, mas já tem que estar estudando há muito tempo. Uhum. Estudar é até passar, não é? Né? Vou estudar e reprovei no Tocantins. Não, a Não reprovação, vou, não, Laura, vou esperar respondendo abrir o mais uma vez a edital. pergunta da. Não, e a reprovação, ela é apenas um mecanismo para você persistir. E aí é bem importante saber essa diferença, Laura, de insistir e persistir. Porque insistência é o teimoso. Às vezes dá certo. Quando a Às pessoa vezes tem muita funciona. certeza de que o que ela está fazendo é o correto e ela é teimosa, que ela fala, vai dar certo. Agora, o melhor é a persistência. Porque a persistência, você fez, não deu certo. Precisa modificar alguma coisa? E aí você verifica o que está errado naquilo que você fez, avalia bem, modifica algo e faz de novo. Então, se você está estudando dessa forma e não está conseguindo ser aprovado, tem alguma coisa errada. Alguma coisa está errada no Uhum. seu estudo. Então, você precisa modificar algo e persistir. Modifica, persiste. Errei. Então, assim, quando eu reprovava no concurso, eu achava o máximo. Porque daí eu ia ver, cara, onde que eu errei? O que que eu estou Olha, errando? O que que está olha que 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 tá controle, acontecendo? pessoal. Mas é para isso. Cortou um pouquinho. A vida apenas como uma experiência. Né? Voltou? Cortou um pouquinho, doutor. Deixa Voltou eu agora. tentar mudar minha internet aqui. Ah, tá.
É que eu coloquei no modo avião, porque talvez as pessoas me ligam, talvez pode ser por isso, daí o Wi-Fi não tá indo muito bem aqui, talvez, em casa. Voltou? Ah, acho que voltou. Fala a última frase que você falou alguma coisa para a vida e eu quero saber. Me cortou e eu fiquei curiosa. Ah, tá. Não, que a gente estava falando sobre a questão da persistência, a questão da insistência, a questão de reprovar no concurso, de perder uma prova, de várias coisas que acontecem na nossa vida. No estoicismo, que eu gosto muito de ler, tem um livro que se chama Meditações, do Marco Aurélio. Marco Aurélio é o imperador romano. Aí você imagina, quando você lê esse livro, Laura, você imagina o seguinte, cara, esse rapaz, ele foi o maior imperador que já existiu. Era como se alguém hoje governasse metade do mundo. É Sim. como se alguém hoje fosse o presidente dos Estados Unidos, da Rússia, do Canadá, do Brasil, dos maiores países mais poderosos do mundo. Esse cara era o presidente naquela época. E aí você vê ele escrevendo, a simplicidade com que ele escreve, né? E aí uma das coisas, eu não sei falar bem certinho a frase que ele diz, mas é o seguinte, olha, você acorda de manhã cedo pensando o seguinte, hoje eu vou encontrar uma pessoa que é mal-humorada, hoje eu vou encontrar uma pessoa chata, hoje eu vou encontrar uma pessoa que ela é desagradável, que ela é inconveniente, mas isso é problema dela, não é problema seu. Né? Então, assim, a frase básica do estoicismo, você se preocupe com o que conquistar sob seu controle. Né? Eu vejo muitos Nossa, colegas, sensacional. minha esposa está do meu lado aqui, né? Aí muitos colegas me falam assim, André, que legal seu relacionamento, você é casado já há quase 30 anos com a Jora, e que legal, que maravilha, né? E como que é para ter um relacionamento assim, né? Eu falei assim, ó, você precisa, em primeiro lugar, se preocupar com as coisas que estão sob seu controle e não com o que a esposa vai fazer, porque as pessoas geralmente querem mudar a outra pessoa. O problema sempre é o do outro. No Uhum. relacionamento, principalmente, o problema é do outro, é o outro, é o outro. Ah, porque o outro faz isso, porque o outro faz aquilo. Não, mas e Sim. você? Né? O que Normalmente você o vai foco é no mudar? outro, né? Justamente, né? E o outro não tem como você mudar. O outro só vai mudar quando ele ou ela, né, quiser mudar. O que nós conseguimos fazer no máximo é mudar a nós mesmos. E aí já está ótimo. Se a gente conseguir fazer isso aí, já Uhum. é um grande passo. Nossa, que lição, né? Não é? Reconhecer o que a gente precisa mudar, né? Justamente, justamente. Isso em tudo, né? Em todos eu chamo de pilares da nossa vida, né? Em todas as dimensões da nossa vida, você consegue mudar só você, né? Você não consegue mudar seu filho, você não consegue mudar o seu patrão, você não consegue o seu chefe, o seu sócio, você consegue mudar você. Você consegue mudar Sensacional. e com certeza isso é uma lei universal, né, Laura? Se você muda uma parte, você muda o todo. Então, por exemplo, se você tem um escritório de advocacia e você quer mudar o seu escritório de advocacia, mas o foco seu é o outro mudar. Não, muda você, porque o outro também vai mudar. Uhum. Porque isso é uma Sim. lei universal. Se você mudar uma parte, o todo muda também. Esse movimento, energia, né? Sim, com certeza, com certeza. Agora, as pessoas ficarem esperando o impossível, ou seja, esperando que o outro se modifique, não vai acontecer. Não vai. Isso é Sensacional. impossível. Sensacional. Que profundo, que aula, hein? Que aula, eu não esperava Obrigado, menos. Laura. Ô, doutor, e aí, vamos lá. Conseguiu vencer essa fase do concurso, que a gente sabe que não é fácil, que a gente sabe que o concurso cada dia está mais difícil, né? O que também, né, elevou muito a qualidade dos delegatários do Brasil, que aumentou muito a qualidade dos cartórios, dessa prestação do serviço. É realmente um concurso extremamente difícil. Acho que hoje é um dos mais difíceis que tem no Brasil, né? Não sei, a minha opinião. Eu conheci alguns concursos, eu acho que é É um um dos mais concurso difíceis. dificílimo. Até o próprio É um desembargador concurso Ricardo difícil. Dipp, ele falou aqui na live que nós tivemos, ele falou, é mais difícil que magistratura, sem sombra de dúvida. Então, aumenta muito, né, o padrão, né, quem são, né, os delegatários hoje, o que eles estão modificando dentro dessa natureza mesmo de serviço notarial e registral.
E aí, quando conseguiu, passou. Vamos falar da gestão. Como fazer essa, por onde iniciar, né? Porque eu acho que a gestão é uma das partes mais difíceis, né? Porque além de você ter que saber o jurídico, ter que saber atualizado, todas as leis, ter que saber da LGPD também agora, Tem você sim. precisa gerir, né? Como gerir tudo isso? Eu acho que é uma questão de empresarial mesmo, né? Sim, sim, sim. E esse é o grande problema, né, Laura, da nossa atividade, que nós somos juristas, né? Então, todos os Uhum. delegatários estudam, fazem uma faculdade de direito, né? E aí eles são jogados dentro de um A gente cartório não e falam sabe agora fazer mais é, nada, né? nada, não tem noção sobre gestão, não tem noção sobre custos, sobre receita, sobre despesa, sobre normas. O mais engraçado que eu acho do nosso concurso, Laura, não cai direito do trabalho na prova. É. Você imagina? Então, E aí assim, e o você que a chega gente ali um lida monte de durante, funcionário. né? Então, assim, a matéria que deveriam cobrar Socorro. na nossa prova é direito do trabalho, para que a gente se especializasse nisso também, né? Mas aprende na prática. Agora, Aham, com certeza. gestão também, eu tenho lido bastante sobre gestão, li muito para conseguir, né, fazer uma gestão de qualidade, uma gestão de excelência no cartório, prestar um serviço que a população E olha, merece, né, pessoal, um vou serviço. cortar rapidinho o doutor para dizer que ele tem um cartório modelo. Então, ó, atenção para as dicas, que o cartório do doutor é ó, impecável. Também na gestão, né? Então, Laura, o principal, e aí, não só na gestão de cartório, viu? O principal em qualquer gestão é que você tenha indicadores. Você precisa de número. Se você, isso aí é um grande professor do direito administrativo, ele era o grande CEO da General Electric, da GE, e ele diz o seguinte: se você não consegue medir, você não consegue gerir. Quem Uhum. não consegue medir, não Não consegue consegue fazer gestão. mensurar, né? Nós só conseguimos fazer a gestão justamente. E aí, primeira coisa, Laura, quem está assistindo agora aqui, que já é delegatário, você precisa saber o seguinte: onde você está? Onde você está? Porque se você não sabe onde você está, se você der um passo, você não sabe, porque você pode dar o passo errado, para o lado errado. Então você precisa saber primeiro o seguinte, ó, onde você está hoje. Então, tem colegas meus que me abordam e falam, professor, mas é porque o meu cartório é muito pequeno. Eu falei, que legal, porque daí é mais fácil de fazer a gestão, né? Tem poucos funcionários, então assim, é muito mais simples, né, do que você fazer uma gestão. Quanto maior, quanto mais escala, mais difícil é de fazer a gestão. Agora, aí eu pergunto para a pessoa assim, que interessante, tá? Você tem 3 funcionários no cartório, que legal, que legal. Quantas certidões você emite por dia? Não sei. Olha, professor, eu acho que... Falo, não, não é acho. É o seguinte, ó, por dia eu emito... Eu perguntei por dia, mas o ideal é você saber por hora. Quantas Olha certidões o seu só. cartório emite por hora? Porque isso é o básico, esse é o início de uma gestão. Saber os indicadores. E aí, os indicadores eles se multiplicam, né? Então, aí vai ser da escolha do gestor qual indicador você vai analisar. Então, eu vou escolher agora, então, uma análise, o registro de imóveis, né? Quanto tempo demora a análise de uma compra e venda? Eu pergunto isso para vários colegas, e são poucos que conseguem falar assim, André, no meu cartório, a média de análise de compra e venda é de 3 horas e 26 minutos. Não, Isso é gestão, acho que poucos têm essa informação, né? justamente. Aí eu falo assim, e como é que está o atendimento lá no cartório? Tá bom, tá legal, tá? Nossa, o atendimento tá ótimo. Quanto tempo as pessoas ficam esperando para ter o atendimento? Eu falei, não, o tempo assim, eu não sei, professor. É assim, então, a Mas resposta o tem que ser o seguinte, cafezinho é ó. maravilhoso. Ó, a resposta tem que ser o seguinte, ó, o tempo médio entre a pessoa pegar a senha do cartório e ela ser atendida, por exemplo, no segundo RGI, é de 2,34 minutos. Esse é o tempo Olha só médio. que incrível. Né?
Só que esse tempo não foi sempre assim. Esse tempo já foi de 29,38 minutos. Então, é isso que as pessoas têm que ter a noção de que a melhoria contínua precisa de um indicador. Você tem ideia, Uhum. Laura? Hoje, o nosso prazo de análise de títulos, o prazo médio, é de 1,9 dias. Olha Menos de só. 2 dias. Hoje é o nosso prazo médio. Na verdade, eu olhei hoje Uhum. aqui, antes da gente começar, é de 1,86. Era 1,9 ontem, hoje está 1,86. Só que já teve, quando eu assumi o cartório, em 2000, metade de 2018, era de 27 dias. Agora, se você não sabe que está em 27 dias, como é que você vai melhorar? Então, assim, ó, Melhorar. realmente está Uhum. ruim, 27 dias é um prazo, não está legal, mas agora eu preciso, sabendo disso, eu preciso tomar providências, decisões para que de 27, não adianta querer sair de 27 para 2, que não vai dar certo. Agora, de 27 para 26, eu consigo. Então, observei aquilo ali, vou planejar o que eu vou fazer. Não, isso aqui deu certo, isso aqui não deu, errei, voltou. Chegou no 26 dias, que legal. Agora, vamos para 25 dias, vamos para 23 Sensacional. dias. E assim a pessoa vai diminuindo o prazo, melhorando a sua gestão, né? E aí, todos os indicadores que a pessoa conseguir Com- mensurar no E cartório, aí você vai ter indica poder de uma escolha. contratação de um sistema para fazer isso ou não precisa de um sistema? Não, é legal você utilizar a tecnologia, utilizar, mas aí vai depender de uma avaliação econômica também, né? Então, por Uhum. É, porque exemplo, eu acho que isso é um problema, inclusive nos menores, né? mas assim, eu vou dar uma palestra agora, no dia 27, para os registradores civis aqui de Pernambuco. E aí, na palestra, eu vou dar um spoiler aqui da palestra Olha já. lá. Eu já vou ensinar eles, no mesmo em 5 minutos, como fazer uma planilha de gestão, mas fazer na prática. Fala, gente, pegue seu celular aqui Olha agora que e eu vou ensinar para vocês como a gente faz uma planilha de vai ter gestão. ouro nessa live aí. Porque as pessoas têm uma tendência de complicar as coisas. Ah, mas é muito difícil, tá? Não, olha, tem que dar o primeiro passo. Tem que dar o primeiro passo. Não tem Uhum. jeito, né? E tem que ser de ação, ação, ação. Tem uma grande gestora também, que ela era a gestora era CEO lá do Facebook. Atribuem essa frase a ela, assim, né? Em que é melhor o feito do que o perfeito, né? E eu melhoro isso, eu digo o seguinte, ó, é melhor Uhum. feito. Doutor, não te ouvimos. Tá sem som agora. Acho que Ah, tá. voltou. Voltou porque alguém estava Voltou. fazendo ligação aqui, e eu já desliguei aqui. Doutor, requisitado, a gente atrapalha o dia para fazer a live aqui, não tem problema. Não, mas já. Ó, isso é muito importante, Lara. O indicador do dia também. Você me perguntou, dia, tem tudo já planejado daqui. Lógico, vai acontecer algumas coisas que não dão certo, isso aqui aconteceu, não deu. Mas você tem que ter um planejamento mínimo do seu dia. Então, por exemplo, academia, todos os dias, 6 Uhum. horas da manhã, está lá na academia, não tem jeito. Então, precisa estar Mesmo na horário. academia, né? E aí, gerenciar, deu 18 horas, desligou o professor, desligou o registrador, acabou, não tem mais. Ah, mas André, tem que ter uma reunião, não sei, tem que ser um negócio assim, muito, mas assim, que não tenha como mudar. Eu falo, não, então, coisa de gestão que é muito importante, Laura, gestão de reunião. Reunião precisa ter pauta, precisa ter tempo. As pessoas têm uma mania de entrar numa reunião, assim, deve ter isso no escritório de advocacia também. Eu nunca fui advogado, nunca advoguei, Laura. A minha Com grande certeza. decepção. Aí falar, vamos fazer uma reunião para resolver tal Decepção. problema? Aí tá, aí reúne todo mundo, e aí, vamos falar sobre o quê? Aí começa a falar mal do outro, falar mal daquilo, reclamar de não sei o quê, parará lá. Demora 20 minutos para começar alguma coisa. Só a reunião tem que ter a pauta. A reunião nós vamos falar sobre isso. Este é o problema principal. Se der tempo, a gente fala sobre isso. No máximo, 3 temas numa reunião. 3 temas, no máximo, no máximo. Tem gente que quer fazer reunião para resolver o problema do registro de imóveis do Brasil. Resolver o problema dos cartórios do Brasil numa reunião. Não vai resolver. Não Agora, se vai você conseguir. escolher
um item e falar o seguinte, olha, no meu cartório hoje eu vou resolver este problema. A reunião é para isso. O tempo do atendimento estava em 2,43 minutos e esse mês foi para 5 minutos. Esse é um problema. Precisamos discutir, Uhum. precisamos verificar o que está acontecendo, é o sistema, é o não sei o que, é isso aqui que aconteceu, é o problema na senha, é o problema no computador, o computador estragou, isso aqui. E aí você vai descobrir quais são as causas dos problemas e atacar as causas dos problemas. Gestão é isso aí, gestão é identificar as causas e dar soluções. Identificar as causas e soluções. Causas e soluções, não tem outro segredo. Sensacional. Doutor, inclusive até se não me engano, eu já vi você postando algo sobre, porque você posta tantos livros, tantas indicações, sempre muito boas, né? E aí, aquele livro do jeito Disney de encantar os clientes, eu não sei Ah, se sensacional. foi você que postou, que eu acho que é uma dica bem legal, né? Muito legal mesmo, muito legal mesmo. Eu fiz um curso, né, de um, não me esqueço o nome agora de alguém, foi lá em João Pessoa, saí daqui de Recife para ir em João Pessoa, eu já tinha lido o livro, aí teve um curso lá de alguém que é autorizado pela Disney, inclusive ele leva as pessoas lá na Disney para conhecer. Olha que Eu, legal. eu depois que eu fiz o curso, que eu fiquei sabendo que toda a parte administrativa e de gestão da Disney é embaixo, né? Ou seja, a Disney é construída no segundo andar, né? Embaixo Aham. aqui que tá toda a gestão, tudo. Eu falo, cara, que legal, que interessante. Aí ele leva as pessoas, tal. Um pouquinho antes de começar a pandemia, mas já estou me programando para justamente verificar E isso lá. conhecer E tem uma coisa que eu demais. aprendi com ele, Laura, que é sensacional as pessoas. E aí, de repente, alguém jogou um lixo, um papel, caiu um papel no chão, né? O lixo a poucos centímetros assim do vice-presidente lá da Disney. O vice-presidente da Disney parou tudo, a palestra que ele estava dando para não sei quantos empresários, milionários, não sei o quê, parou tudo, pegou o papel e jogou no lixo. Aí Nossa, depois que terminou, ele sensacional. falou assim, olha, ele falou, ó, aqui na Disney tem o seguinte, o problema é de quem está mais próximo. Se você está mais próximo de resolver, você resolve. Não interessa se é o presidente, não interessa se é, né? Aí eu vejo assim, tem algumas empresas, algum cartório que fala, eu não vou, eu não faço limpeza do cartório, para que eu vou pegar esse Não é lixo meu aqui? Porque, problema, né? eu não faço isso, não é Aham. meu problema, não é meu trabalho isso aqui. Então lá eles têm isso, ó. Quem está mais próximo de resolver, será que tem alguém que pode resolver? Não, é você está mais próximo. Então você pega o vice-presidente e joga o papel no lixo. E isso tem que ser uma cultura que tem que ser implantada em todos os cartórios, né? De falar assim, ó, Sim. se você consegue resolver esse problema agora, então resolva. E depois a gente vai treinar, saber o que aconteceu, por que que deu, por que que não foi, tal, tal, tal. Mas primeiro, resolva esse problema. Porque os problemas estão aí para ser resolvidos, né? Gestão é solução de problema. Sensacional. Solução de problemas. Uhum. Com certeza. E aí, conforme você conhece os problemas, você consegue melhorar aquilo, né? Sem dúvida. Claro, claro. E muitas vezes, Laura, na gestão, existe um grande problema. As pessoas, elas têm medo de detectar os problemas. Elas têm Uhum. medo. Faz Muitos, sentido. assim, não Faz querem sentido. fazer esses indicadores, não querem fazer esses indicadores no cartório, porque ela tem medo de descobrir que o prazo dela de atendimento está em 40 minutos de espera. Sim. Né? Aham. Ah, mas será, se eu fizer isso aqui agora, eu vou ter. Tem que fazer. Tem que fazer. Verifica lá, ó, é isso aqui mesmo, o prazo está ruim mesmo, deu 40 minutos de espera. Uhum. Ah, mas agora, pelo menos, você já está melhor do que aqueles que não sabem disso. Então, sabendo desse problema, Sim. agora você vai falar, e agora o foco é na solução. Quais são as soluções? Ah, vou ligar para o professor André, então. Se ele encontrou uma solução lá, vou ligar para o fulano de tal. Olhar outras empresas, fazer benchmark, que a gente não faz, né? Os cartórios ficam num mundo fechado, precisa verificar. Eu, por exemplo, Laura, eu sempre olho assim, só um modelo, né? Meu filho sai do colégio, vou buscá-lo no colégio, né? E aí tem um McDonald's muito próximo aqui. E aí ele adora o McDonald's, a gente passa no Mac quase que 3 vezes por semana. E eu fico verificando assim, gente, o McDonald's é um modelo para os cartórios, né? Tanto que
Eu sempre peço dicas, tem meu primo tem uma história fantástica de vida também, meu primo Wagner, hoje ele é do Paraná, o Wagner, você deve ter ido lá na empresa dele, mas não sabia, deve ter visto o nome, falou, que legal, é Vila Verde também. Ele é dono do Outback, aí do shopping de Curitiba. Olha só, A hora que você for que novamente lá no legal. shopping, você vai lá Doutor, ver Wagner eu Vila. sou de São Paulo. Eu sou de Ah, São tá, Paulo, eu sim, moro em sim. São Paulo, mas é que eu vivo no Paraná. Sim, eu sempre vejo Eu sou você no Paraná. praticamente uma paranaense já. Então, quando você for ao shopping lá de Curitiba, você vai ver lá, Wagner Conheço, Vila Verde. E o Wagner, ele conheço. foi estagiário no McDonald's, foi chapeiro, Olha, faxineiro, tudo, e chegou até um dos mais altos cargos da diretoria do McDonald's no Paraná. E aí ele me dá muitas dicas, né? Olha, André, dicas de gestão, dicas incrível. de RH, de como funciona e tal. Por quê? Se você parar para pensar, os cartórios, se a gente tivesse uma gestão, o que o McDonald's tem? Padronização, agilidade e sem errar. O que nós precisamos é isso, né? Nós precisamos de Sensacional. padronização, ou seja, que todos os cartórios façam pelo menos o mais próximo do Big Mac, Big Lanche Feliz lá de todos, de Aham. forma rápida, né? O mais rápido possível, não é o mais rápido para fazer de qualquer jeito, mas o mais rápido possível, permitido e sem erro. A gente vai no Mac aqui, você vai nos Estados Unidos, você vai no China, vai em qualquer lugar, é o mesmo McLanche feliz, com o mesmo padrão, com a mesma qualidade, sem erro, Padrão. né? Então, eu sempre olho isso aí e a gente precisa fazer essas pesquisas. Como é que funciona? Qual que é a melhor empresa da sua cidade? Visita essa empresa, aprende com esse empresário, né? Como é que ele faz a gestão também. Sensacional. É, porque é o que nós falamos, né? Além dessa questão jurídica que vocês são Agora eu acho. obrigados a ter e fazem com excelência, tem toda essa questão administrativa que é muito difícil, né? Que é realmente aprender como fazer, como melhorar o dia a dia, né? É. Eu tenho um Travou pensamento aqui um para pouquinho mim. diferente, assim, viu, Laura? Às vezes tem Vou. um cara que eu gosto muito aqui em Pernambuco, que você deve conhecer, que é o Ariano Suassuna. Né? Uma das maiores decepções da minha vida foi não ter conhecido o Ariano Suassuna quando eu vim aqui ao concurso, e fazer o concurso que ele ainda era vivo, em 2012, né? E depois eu descobri que ele adorava receber pessoas de fora, pessoas que, eu sou de tal lugar, e ele adorava. E foi a grande Olha decepção só. minha descobrir isso depois, né? Mas o Ariano Suassuna, ele diz o seguinte, que nós temos que ser, não tem que ser nem otimista, nem bobo. Você tem que ser um realista esperançoso. Ou seja, tem que saber que realmente é assim, Olha só. mas tem que ter esperança. Esperança de que você vai melhorar, Uhum. né? E um outro livro que eu estou lendo, Laura, esse aqui, ó. Cara, eu tô adorando essa leitura aqui. Tem vários dele aqui, vou te mostrar. Aqui, esse aqui é o principal. Eu comprei vários dele. É esse livro aqui, ó. Tá cortando um pouquinho a Tá. imagem, tá um pouco. Mas o livro é O Poder do Subconsciente, do Joseph Ah, Murphy. sim. Aham. Sensacional, Conheço. sensacional. E aí o Joseph Murphy sempre fala sobre isso, de você mudar a chave, virar a chave, né? Porque a primeira coisa que você precisa ter é o pensamento positivo. Porque esse Uhum. pensamento positivo, ele transforma, Laura. As pessoas não têm noção do quanto isso é importante. Você pensar que você vai fazer uma gestão, pensar que a pessoa vai ser aprovada. Para você ser aprovado em concurso, você tem que ter primeiro a certeza de que você vai ser aprovado. Eu converso com alguns alunos, claro, eu falo, e aí? Quando você vai ser aprovado? Não sei, professor, está tão difícil estudar. Você está complicado, porque minha família não me ajuda, estou sem dinheiro, não Já consigo acabou. estudar, eu não consigo tempo. Aí eu tenho uma filha também que nasceu agora, professor, e aí o meu pai, não sei o quê. Eu falei, meu caramba, eu te perguntei o seguinte, quando você vai ser aprovado? A resposta tem que ser o seguinte, professor, eu vou ser aprovado daqui 2 anos. E eu vou ser aprovado justamente no concurso de São Paulo, o 10º concurso de São Paulo, porque eu estou estudando para isso. Eu vou assumir, inclusive, professor, o cartório lá em Campinas, porque eu já fui nesse cartório, eu adoro. Esse tem que ser o pensamento. Olha só. O pensamento, porque Sensacional. esse pensamento, Laura, é que vai criar coisas, que vai fazer com que o universo conspire para essa sua aprovação. Sensacional.
Incrível. As pessoas não levam tão a sério, né, essa positividade, essa coisa de joga para o universo, né, energia positiva. O pessoal Não, acha e que isso, Laura, as isso não é pessoas real, né? não levam a sério, mas eu sempre brinco o seguinte, olha, imagina agora que você tem um limão na sua mão, tá? Aquele limão bem verdinho, bem aquele limão galego, acho que chama aí em São Paulo também, né? E aí imagina, você pega uma faca, certo? E começa a cortar esse limão. Corta esse limão, aí começa a sair aquele sumo do limão assim, e aí você coloca esse limão na sua boca, certo? Meu Deus. Começa. A maioria das pessoas que estão aqui, Laura, já começaram a ter saliva. Aham. E cadê o limão? E aí as pessoas não têm Sensacional. noção disso, o quanto o seu pensamento influencia no seu corpo. Influencia. Sem existir limão, sem existir faca, sem você estar com nada, mas o seu corpo, no momento que você pensou, já começou. Falou, olha, eu preciso fazer alguma coisa aqui, tudo de forma inconsciente. Tudo de forma, eu não vou salivar, não vai sair saliva Sensacional. porque eu vou pensar no limão, não vai sair. Vai sair porque é Vai inconsciente. Isso sair que o Deus sim. sai, e as pessoas já estão. E aí, se isso funciona com o limão, por que não vai funcionar com as outras coisas? Porque quando você pensa em algo que você quer, o seu corpo já não vai começar a trabalhar para conseguir, da mesma maneira que conseguiu fazer saliva. Né? Imagina, cara, a quantidade de sistemas que tiveram que se movimentar dentro do seu corpo para salivar. O Para essa pensamento. sensação, O exatamente. pensamento. Só o poder do Sensacional. pensamento. Não existiu nada. Né? Então, Sensacional. assim, as pessoas precisam ter mais consciência disso. Ter consciência que o pensamento, ele é criador. O pensamento cria saliva e o pensamento cria várias coisas, dentro do seu corpo e fora dele também. Nossa, sensacional, doutor, sensacional. Bom, eu vou te fazer uma última pergunta, porque já passou o nosso horário e eu estou com medo de sermos derrubados aqui, que eu, obviamente, né, vou puxar a sardinha para o meu lado, porque eu não aguento, né? Eu quero saber, Claro. ó, fugindo um pouquinho do assunto, só para puxar a sardinha aqui, como você vê essa perspectiva, principalmente no registro de imóveis hoje, né? Mas no serviço registral e notarial como um todo, mas mais no registro de imóveis, dessa questão tecnológica, dessas inovações, até da LGPD, essa privacidade maior, só para a gente fechar com a sardinha para proteção de dados? Eu vejo sempre de forma positiva, Laura. As pessoas precisam encarar a tecnologia como ela é, apenas uma tecnologia. Tecnologias são qualquer coisa criada pelo homem para melhorar a vida do homem. Então, por exemplo, a primeira tecnologia que realmente proporcionou a evolução humana, tecnologia da escrita. Então, não existia escrita, criaram a escrita. Depois, papiro, não sei o quê, e vem evoluindo. Caneta, máquina de escrever, computador, e celular, Wi-Fi, e essa tecnologia vai evoluindo. Mas ela é só uma tecnologia. Só uma tecnologia. Uhum. E uma outra coisa, Laura, as pessoas precisam sempre ser lembradas do seguinte: os computadores, e a gente quando fala em tecnologia sempre lembra de computador, para dar resposta. Ótimos, perfeitos para dar respostas, mas são péssimos para formular perguntas. E isso Sensacional. ninguém vai substituir o ser humano, Laura. Com Ninguém. certeza. Não tem máquina que vai substituir o ser humano em sua capacidade de questionar, em sua capacidade Uhum. de perguntar. Isso que você falou, André, eu vou te fazer mais uma pergunta. Isso o computador não consegue fazer. Ele consegue dar a resposta. Né? Você alimentou ele com a pergunta e a Sim. resposta, ele fala, a resposta é É. assim, então parece perguntar, que legal, parabéns. Né? Agora, a pergunta Até não. o melhor Então, assim, algoritmo eu vejo precisa de uma inteligência por trás, né? justamente, né? E assim, e a capacidade que o ser humano tem de criatividade, a capacidade que ele tem de fazer perguntas, né, justamente sobre a sua incapacidade de fazer perguntas, é sensacional. Então, assim, eu não tenho nenhum medo da tecnologia, adoro, utilizo ela com frequência mesmo, e tenho certeza que ela veio
para nos auxiliar. Veio e a gente precisa. O que você está fazendo aqui hoje é sensacional. Tem pessoas que utilizam essa rede social para ficar o dia inteiro alienado, sem aprender nada, ficar olhando a foto das pessoas, o outro, o que fulano fez, o que fulano fez. Cara, você está utilizando essa tecnologia, é só uma tecnologia. Agora, como você vai utilizar para aprender, para evoluir, para ensinar as pessoas sobre direito digital, para ensinar as pessoas sobre proteção de dados? Você está utilizando para isso. Eu utilizo a tecnologia para ensinar meus alunos, para serem aprovados em concurso público, para melhorar o cartório, para mostrar para as pessoas que é Sensacional. possível ter um cartório melhor. Então, são só tecnologias. E elas vão melhorar muito mais ainda, muito mais. Eu tenho certeza absoluta que... Não, a tendência é cada vez mais. Com certeza, uma evolução fantástica. E aí cabe não somente aos registradores, não somente aos tabeliães, aos advogados, utilizarem essas ferramentas com como elas devem ser utilizadas para melhorar a vida das pessoas. Ao nosso favor, né? Com certeza, né? As pessoas de bem devem fazer isso, né? Utilizar as tecnologias para melhorar, para incentivar, para inspirar as pessoas, para fazer com que as pessoas cresçam e evoluam. Eu penso sempre isso, viu, Lara? Eu penso o seguinte, ó, não existe o ser humano estacionado. Não tem. Porque a vida ela é contínua. Ou você está melhorando ou você está piorando. Não tem Nossa, tô no meio termo. Então, assim, maravilhoso. como que você está hoje? Você está melhorando? Estou estudando, estou aprendendo, estou lendo livro, estou fazendo um curso, estou Evoluindo, vendo né? vídeo. Se você não está evoluindo, isto é lei da natureza. Se você não está evoluindo, você está morrendo. E essa lei é imutável, viu? Tem várias leis, você falou já de uma lei imutável aqui, e falando de outra lei da natureza imutável. Se você não está evoluindo, isso vale para tudo. Para a semente, para o cachorrinho, para o gato, para o ser humano, principalmente. Se você não está evoluindo, você está morrendo. E vale para a tecnologia também. Você que trabalha em tecnologia. Se não está evoluindo, está morrendo. Sensacional. Olha, doutor, muito obrigada. Eu não sei nem como agradecer. Que live fantástica aqui. Sensacional. Todos os pensamentos, todos os livros, todas as indicações. Você, mais uma vez, vou falar que é uma pessoa inspiradora, é um profissional inspirador. E cada dia eu te admiro mais. Então, super obrigado por ter aceitado o convite, por ter vindo aqui falar. Eu tenho certeza que todo mundo gostou, porque todos os ensinamentos e as lições aqui foram sensacionais. Mais uma vez, muito, muito obrigada. É uma honra enorme poder falar com você, trocar essa ideia e ouvir tudo isso que você tem para ensinar para a gente. Eu que agradeço, Laura. E já fica o convite, então, para que você venha aqui no Recife para conversarmos sobre, aí sim, sobre proteção de dados, sobre direito digital. Vai ser uma grande honra recebê-la aqui no Recife, viu? Com certeza, vou sim, doutor. Muito obrigada. Obrigada, pessoal que assistiu. Obrigada a todo mundo. Eu tenho certeza que todo mundo gostou muito. O professor é demais, né? E, bom, muito obrigada. Um ótimo dia para todo mundo. Ótimo dia para você. Professor, obrigada. Tchau, tchau. Bom dia, gente. Obrigado, Lara. Tudo de bom. Tchau.